intenção do nosso coração. Zaqueu estava ali, não era interesse de alguém, ele estava ali apenas para ver Jesus. Ele queria contemplar a face do Senhor. Ele queria estar ali para ver o que o pessoal falava, tanta coisa dele. Ele queria contemplar pelo menos de longe quem verdadeiramente era Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele para ali naquele lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele para naquele lugar, ele contempla e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Glória a Deus. Às vezes a gente diz: Senhor, entra na minha casa, entra no meu casamento, entra na minha vida. Mas muitas vezes não queremos saber quem é Jesus. Às vezes nós falamos porque foi decorado aleatoriamente, às vezes porque ouvimos alguém falar, ou às vezes na hora lá deu vontade de falar e falou, né? Mas a palavra do Senhor, ela está falando que Zaqueu, ele foi buscar, procurar a ver quem era Jesus. A intenção dele, irmão, estava correta. Não é como eu busco, não é quando eu busco, é onde eu vou buscar. É exatamente a intenção do meu coração, da minha mente está correta. Ele queria ver Jesus. Ele não queria nada de Jesus. Ele não estava pedindo nada a Jesus. Ele queria apenas ver Jesus porque ele já era rico. Zaqueu era um homem rico. Então, mas ele estava ali procurando ver quem era Jesus. E Jesus vê o coração dele. Irmãos, isso se a gente parar para pensar, isso vai no profundo. O que Zaqueu estava, a intenção de Zaqueu, Jesus conhece a intenção do nosso coração. E Zaqueu, a partir dali, ele fala com Zaqueu. Então, todas as vezes que nós vamos até Jesus, tem que ir com a mentalidade certa. Para quê? Para nós ouvirmos a voz de Deus. Porque quantos crentes já confessaram Jesus, já foram batizados, já caminham com o Senhor, mas não conseguem identificar a voz de Deus, não conseguem ouvir, ter sensibilidade de ouvir a voz de Jesus, porque a intenção não tem sido boa diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! A caminhada que tem caminhado, a trajetória que tem trajado, não é a vontade de Deus, é os seus próprios interesses, é a sua própria vontade. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus nos conhece. Oh, aleluia! Deus nos conhece. Deus nos sonda. Deus conhece o nosso coração. Qual é a busca que nós estamos buscando? Por que estamos buscando a Ele? Qual é a intenção que nós queremos Ele? Glória a Deus. E quando nós buscamos Ele, automaticamente Ele fala conosco. Oh, aleluia! Automaticamente Ele chama nós. Automaticamente Ele entra na nossa casa. Automaticamente Ele vai ter comunhão conosco. Mas nós precisamos buscar o Senhor com a intenção correta de dizer: Senhor, eis aqui, eu me humilho na tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Engrandecido, adorado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus, amado, quando chega ali, chama Zaqueu e diz: eu vou entrar onde? Na sua casa. Glória a Deus. E verdadeiramente, quando Jesus ele entra numa casa, não tem como não tem como nós caminharmos do mesmo jeito. Quando Jesus fala conosco, quando nós começamos a sentir a voz do Espírito Santo, quando nós discernimos a voz de Deus, quando Ele entra na nossa casa, quando Ele tem comunhão conosco, não conseguimos mais fugir disso, porque sabemos que a voz do Senhor ela é atraente. Sabemos que quando o Senhor entra na nossa casa, entra o Espírito de paz, o nosso
Senhor entrou na minha casa. Aleluia. Porque quando Ele entra, algo muda. Quando Ele entra, pessoas mudam pensamento, pessoas mudam sentimento, pessoas mudam ações que ela tem feito. Precisa-se de uma mudança, porque a mudança é a certificação de que Jesus entrou em uma casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. A certeza de que Jesus entrou é a certeza que a pessoa vai mudar. Mudar como ela anda, mudar como ela fala, mudar como ela faz, mudar a conduta dela. E ela começa a se arrepender. Eu andava assim, mas agora eu ando assim. Eu falava desse jeito, mas agora eu falo desse outro. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Aleluia. E ele começa a se arrepender. Glória a Deus. Aleluia. Ele começa a se arrepender. Ele começa a declarar que tinha já roubado, que já tinha pegado, mas queria devolver. O devolver ali do que ele tinha pegado é quando a pessoa já se constrange dentro para fora. Ele sabia que havia alguém que estava do lado dele e não era qualquer pessoa, é Jesus o Nazareno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a A Deus. palavra do Senhor diz que Zaqueu naquele momento disse: eu quero entregar 4 vezes tudo que eu tiver roubado. Aleluia. Tudo que eu tiver pegado, eu quero devolver. A palavra do Senhor diz que Zaqueu era um publicano. E um publicano, ele vivia de cobrar imposto. E ele cobrava imposto, era muito dinheiro. Além de ele pegar para o governador daquele lugar, ele pegava também para si. Ele tinha muito dinheiro guardado, porque ao longo dos anos, ele tinha defraudado muita gente. E quando Jesus chega ali, ele entende: é nessa área que eu preciso ser liberto. Aleluia. É nessa área que eu preciso devolver. É nessa área que eu preciso me arrepender. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cada um de nós, na caminhada cristã, temos 1, 2 ou 3 ou mais coisa para nos arrepender. Nós temos que abrir mão. Nós temos que deixar para trás. Nós temos que caminhar agora entendendo. Eu ando agora em novidade de vida. Eu ando agora com Jesus. Eu ando agora com o meu Senhor. Eu ando agora com aquele que é santo. Oh, aleluia. Não tem como, não tem como, não tem como nós dizer que caminhamos com o Senhor e não tem mudança de vida. Não tem como nós dizer que Jesus está na minha casa e a minha casa deve bagunçada. Oh, aleluia. Não tem como dizer que eu ando com Jesus, a minha mente atribulada, a minha mente pensando nas coisas do mal, a minha mente maquinando o meu ego, o meu desejo, o meu prazer. Não tem como nós servirmos ao Senhor e caminhar com a mesma forma. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Zaqueu entendeu que no momento em que Jesus entrou na casa dele, não tinha como ele caminhar da mesma forma. Ele começa a se arrepender e começa a dizer: eu vou entregar. Porque nós sabemos que o verdadeiro amor é quando ele me dá, é quando eu dou. Quando ele me dá, eu aprendo muitas vezes, vai embora. Mas quando eu dou, é eu que estou dizendo: eu estou aqui. Eu vou caminhar com o Senhor. No dia bom, no dia mau, no dia da adversidade, no dia da luta, no dia que não tiver nada, no dia da doença, na vassoura, no dia mau, eu irei permanecer com o Senhor. Aleluia. Primeiro passo que nós vamos tomar no Senhor, quando nós começamos a entregar. Entrega o meu eu, porque ego bom é ego morto. Entrego a minha vontade, entrego meus desejos, entrego minha riqueza. Oh, aleluia.
entrego a minha família, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu lar, eu entrego em tuas mãos. O verdadeiro avivamento, o verdadeiro nascimento, é quando o ser humano aceita Jesus e ele quer entregar, ele quer estar. Eu quero estar no altar, eu quero estar louvando, eu quero estar entregando, eu quero dar dízimo, eu quero dar oferta, eu quero me entregar no altar do Senhor, eu quero ser oferta no altar do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória, Louvado glória. seja o santo nome do Senhor. A verdadeira entrega é quando nós entregamos logo o nosso eu, a nossa vontade. É quando verdadeiramente nós entregamos a nossa vida. E faça chuva ou faça sol, Aleluia. ou dia alegre ou dia triste. Irmãos, porque nós ainda estamos nesse mundo. E nesse mundo, a palavra do Senhor diz: no mundo tereis Sessões. aflições, mas Aleluia. tem de bom ânimo, eu venci. Isso é um consolo para cada um de nós. A palavra do Senhor, ela é a verdade que precisa estar penetrada nos nossos corações. Glória a Deus. E aqui nessa palavra, Lucas 19, versículo 4, vou continuar, vai dizendo: e correndo diante subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. Aleluia. A palavra do Senhor diz, amados, que Zaqueu estava em uma figueira. Glória a Deus. Quando Jesus fala com ele, ele desce daquele lugar. E quando fala a questão de descer, vai falar exatamente de humilhar-se. Obrigada, amiga. Quando a palavra diz a questão de descer, vai falar a questão de humilhação, de se humilhar. O lugar mais alto que nós temos que estar é nos pés de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Maria escolheu a melhor parte. Essa parte ninguém pode tirar de nós. Mas muitas vezes nesse lugar tem pessoas que olham e vê e acham que é humilhação. Não está aos pés de Jesus, está na igreja, está lendo a Bíblia, está orando, está se consagrando, está esperando no Senhor a sua varoa, ou está em temor do Senhor, só vê se o Senhor falar, só faço isso se o Senhor mandar eu fazer. E isso para muitas pessoas é humilhação. Tem pessoas que dizem: não quero viver dessa forma. Não vou viver dessa forma. Mas nós sabemos que para chegar diante do Senhor, precisamos primeiramente nos humilhar. Estar neste lugar. A palavra do Senhor diz: importa que Ele cresça, que eu diminua. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos dá direcionamento, que é aos pés dEle que nós temos que estar todos os dias. É humilhado na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos prostrarmos, humilharmos de joelho, porque é de joelho que nós ganhamos guerras, batalha, é de joelho que nós vemos a vitória, é no lugar, é a posição que nós como cristãos temos que estar. Na hora que Jesus diz desce, na mesma hora ele desce. Quando Jesus diz eu vou repousar na tua casa, ele entra. Naquela hora ele se arrepende, e na mesma hora ele se humilha. Quando o Senhor diz desce, ele obedece e desce. Mas a gente fica imaginando, irmãos, quantas pessoas por ter dinheiro, apenas dinheiro, porque dinheiro não é ser bem-aventurado. Quantas pessoas têm dinheiro e o dinheiro delas sobe para a cabeça, para a soberba, cria-se um orgulho, não
vou ser crente, não me humilho, não vou à igreja ficar sentado, porque se acha que é grande demais por causa de um pedaço de papel, por causa de uma moto, de um terreno velho que tem. Mas a palavra do Senhor que diz que Zaqueu era muito rico, ele era muito rico, e ele obedece à voz de Jesus, ele ouve a voz de Jesus, ele desce como um lago de humilhação. Quando Jesus entra na casa, ele fica ali na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende, e ele começa a entregar os seus bens que ele tem, os bens materiais. E agora vamos para a nossa reflexão: quantas pessoas não estão morrendo agarradas com os seus bens materiais? Aleluia! Coloca o bem material acima de tudo, coloca o dinheiro acima de tudo, coloca a sua riqueza acima de tudo. Mas já declarava e dizia: não eu vim, não eu voltarei, Deus me deu, Deus temer. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Já reconheci a soberania, a grandeza de Deus e a sua pequenez, porque nós somos pó do pó viemos e pó voltaremos. Nós iremos voltar novamente. O pó nós vamos voltar. Agora o que vai dar destino na nossa alma é o que nós fazemos aqui sobre a face da terra. Aleluia. O que nós fizemos ou deixamos de fazer, ou se nós se arrependemos daquilo que fizemos. Aleluia. Por dinheiro, muitos matam e roubam. Por dinheiro, muitos se desviam. Por dinheiro, tem pessoas que se intrigam com família. Por dinheiro, por bens materiais, as pessoas fazem qualquer coisa. Mas Zaqueu é um exemplo para cada um de nós. Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus, ele vai entregar 4 vezes mais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isto, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo-lhe que entrará ser hóspede de um homem pecador. Amado, enquanto Jesus entrava na casa de Zaqueu, havia murmurações. E quantas vezes a gente não vê isso? Quantas pessoas, às vezes, a pessoa diz: ai, foi ali para a igreja, e tu não é isso, não é aquilo. Quantas pessoas, às vezes, ficam questionando: eu entrar em igreja? Irmãos, quem dá a última palavra ainda é o Senhor. Aleluia. Se Ele quiser que qualquer pessoa entre nele, vai entrar, porque Deus é quem dá a última palavra. Aqui, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, as pessoas ficaram murmurando lá de fora. Ficaram questionando do lado de fora. Porque tem gente que nem entra e nem deixa ninguém entrar. Tem gente que, além de não entrar, fica murmurando para quem entra. E aqui a palavra do Senhor diz que eles estavam questionando: por que Jesus está entrando na casa de um pecador? Por que Jesus vai dormir na casa de um pecador? Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus sabia que quando ele entrasse na casa dele, ele ia se arrepender. Aleluia. Jesus sabia que quando entrasse na casa de Zaqueu, a história daquele lugar ia mudar. A vida dele ia mudar. O comportamento ia mudar. Quantas pessoas já receberam Jesus na sua casa? Mas quando o dinheiro entrou, Jesus saiu. Glória a Deus. Quando o dinheiro entrou, Jesus saiu. Porque as pessoas começaram a dar crédito apenas ao dinheiro e se esqueceram do dono do dinheiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eles murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Mas irmãos, quando aceitamos Jesus, é uma batalha espiritual. Porque não apenas pessoas, há um mundo espiritual treva querendo te
tirar. Mas nós sabemos que o melhor lugar, hoje eu tenho uma convicção do que eu estou falando. O melhor lugar é a casa do Senhor. A casa do Senhor, ela é consagrada, é chamada uma casa de oração. Irmãos, e quem é que não quer oração? Ou quem é que não precisa de oração? Jesus, quando entra naquela casa, com certeza tem oração. Quando Jesus entra na casa, tem palavra. Quando Jesus entra na casa, há arrependimento. Quando Jesus entra na casa, há entrega. Jesus não entrou por entrar. Jesus não estava perdido, sem ter onde dormir. Vou dormir na casa de Zaqueu. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Aleluia. Glória a Deus. Zaqueu poderia até ser apego, amado, a algumas coisas até ali. Mas a partir dali, Zaqueu nunca mais foi a mesma pessoa. Porque quem conhece Jesus, irmãos, não tem apego a essas coisas materiais. Porque ela entende que aqui tudo é passageiro. É só um dia. É só uma passagem. O que nos espera é um céu de glória. O que nos espera é uma rua de ouro. O que nos espera é algo tremendo, algo maravilhoso, que não tem como contar. Nossa mente não consegue absorver a grandeza do nosso Deus, de tudo que Ele tem preparado para cada um de nós. Glória a Deus. E as pessoas hoje em dia, irmãos, estão muito manipuladas por que as pessoas falam. Elas estão muito manipuladas. Não é porque fulano disse isso, não porque minha mãe disse, não porque meu pai disse, não porque meu vizinho, meu amigo. Eu não vou para a igreja não porque fulano não gosta, meu marido. Mas a palavra do Senhor diz que a salvação, ela é individual. Aleluia. A salvação é individual. Cada indivíduo vai dar conta a si mesmo diante de Deus. E as pessoas não sabem o que esperam. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E nós parando agora para pensar, quantas pessoas pobres não tinham entregado a Zaqueu? Quantas pessoas que talvez não tivessem nem o que comer tinham entregado a Zaqueu porque era obrigada a entregar? Quantas famílias Zaqueu tinha roubado? Quantos filhos, quantas crianças tinham ficado sem um alimento? Quantas pessoas, quanta casa ele tinha entrado e tinha tirado o último dinheiro daquelas pessoas? Não tinha nem como contar. Quantas coisas, quantas famílias Zaqueu tinha defraudado? Mas quando ele tem um encontro com Jesus, na mesma hora ele entende: pequei, preciso me arrepender. Mas só o arrependimento vai dar conta disso tudo? Não. Ele precisa devolver aquilo que ele tinha defraudado. A obra só é completa não apenas quando a gente se arrepende. A gente tem que voltar atrás e começar a rever a nossa vida, aquilo que deixamos de fazer para trás, a quem eu não ajudei, a quem eu não falava, a quem eu xinguei, a quem não gostava de mim. Eu preciso fazer uma volta de novo lá no meu passado. Eu preciso meditar. Senhor, eu pequei contra ti, mas eu não pequei aqui agora. Eu já peco há muitos anos. Eu preciso voltar lá atrás. Eu preciso rever novamente a minha trajetória passada. Quantas pessoas morreram de fome do dinheiro que eu levei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Zaqueu voltou, irmãos. Não apenas se arrependendo, mas Zaqueu foi restituído tudo que ele tinha roubado. Tem pessoas que aceitam Jesus e ela começa ali de pouquinho em pouquinho, mas ela mesmo não quer mais voltar atrás. Ela não quer ir atrás e precisa de que Jesus levar ela lá atrás, para ela perdoar pessoas que ela não perdoou, porque quem não perdoa não será perdoado. Pessoas que ela precisa novamente consertar algumas coisas que defraudou. Pessoas que destruíram o casamento lá atrás.
forma fizeram algum mal lá atrás, e a gente começa a fazer tudo em oração. Se a gente puder começar a agir, glória a Deus. Se a gente não puder, a gente começa tudo em oração. Senhor, eu preciso ir na casa de tal pessoa. Preciso entregar aquilo, Senhor. Preciso falar aquela palavra. Preciso perdoar. E muitas vezes as pessoas não conseguem dar continuidade na caminhada cristã, porque o fardo dela do passado é muito grande. E ela começa, ela até quer, ela até tem vontade, ela até entende. Mas o fardo que ela carrega do passado é muito grande. E ela não quer largar. E não tem força para continuar. Aleluia! Mas até palavra diz, Senhor, vinde a mim. Todos que estás cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre nós o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrar descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo É leve. é leve. Glória a Deus. Para me finalizar, eu vou ler aqui o 9 e o 10. Diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação. Aleluia. Veio salvação a esta casa. A salvação é Jesus. A salvação entrou naquela casa. A salvação libertou naquela casa. A salvação restaurou naquela casa. A salvação trouxe arrependimento naquela casa. Glória a Deus, aleluia. E Jesus vai fechar e falar: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a gente olha, amado, quantas pessoas não estão perdidas. Meu Deus, esses dias a gente olhando para os Facebook. Quantas pessoas não nos carnavais dessas coisas. Quantos filhos de crente nesses lugares. Quantos filhos de irmã e de irmão. Quantos filhos de evangelista. Quantos filhos de pessoas cristãs estão nessas passeadas, nessas caminhadas, perto de descer na sepultura. Quantas pessoas estão fazendo culto de adoração a demônios. Quantas pessoas, cada dia mais, o espaço que elas dão são para a sepultura. Bebida, droga, promiscuidade, prostituição. Quantas pessoas, cada dia, cada passo que ela dá, ela caminha para um abismo que não vai ter fim. Mas eu não quero a igreja. Aleluia. Que durante esses dias, irmãos, nós vamos começar a buscar ao Senhor. Enquanto podemos achar. E invocar enquanto Ele está perto. Porque os dias são maus. O inimigo não tem brincado de ser inimigo, mas os cristãos têm brincado de ser cristão. Tem caminhado de qualquer desleixadamente. Tem caminhado de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas que nós vamos nos arrepender. Que nós vamos fazer o retorno novamente. Que nós vamos subir na figueira bravando de Jesus. Estou aqui. Aleluia. Para que Jesus volte a entrar novamente na nossa casa. Porque o maior engano é quando nós nos enganamos a nós mesmos. Quando nos dizemos que somos cristãos e não sabemos nem o que é ser cristão. E aqui fechamos porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E pessoas que já caminharam um dia com Jesus, que entendem essa palavra e que estão distantes, entenda que precisa voltar enquanto Ele não volta. Enquanto Ele não te pega nessas festas, enquanto Ele não te pega no esquina desta aí, arrependei, porque é chegado o reino de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As palmas novas engrandece.
o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Ontem eu estava refletindo e vendo ali uma pequena reflexão, a qual é colocada constantemente, ou através do Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, e ali aquela pessoa falava quantas pessoas não já desceram à sepultura. No decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida, no nosso crescimento espiritual, a qual hoje nós queríamos dar um abraço e dizer que nós a amávamos. Quantos pais não já desceram à sepultura e hoje filhos se encontram chorando? Quantas mães não já desceram à sepultura e hoje filhas se encontram chorando por não ter mais aquele pai, aquela mãe do seu lado? Mas a palavra de Deus já nos diz que ainda que o nosso pai ou a nossa mãe um dia chegar a nos deixar, Aleluia. o Senhor jamais vai nos deixar sozinho, jamais Ele vai nos deixar desamparado. Assim foi na vida de Zaqueu. Era de pequena estatura. Ele ouviu dizer que Jesus ia passar naquele lugar. Jesus Cristo, Ele conhece cada um de nós pelo nome, porque antes de nós nascermos, o Senhor já conhecia cada um de nós. Ele formou cada um de nós dentro do ventre de nossas mães. Ele soprou sobre cada um de nós o fôlego de vida. E hoje nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Nos deparamos aí há 4 dias, 5 dias na festa da carne, onde a chuva não parava, e mesmo assim aquele povo estava ali pulando, glorificando a um Deus morto, a um Deus que não fala, a um Deus que não anda, a um Deus que não escuta. E o nosso Deus, amados irmãos, Ele ouve a nossa adoração, Ele ouve o nosso clamor. Muitas das vezes, quando nós ligamos uma caixa dessa amplificada, as pessoas não criticam, nos dizem assim: será que o Deus desses crentes, eles são surdos? Será que o Deus desse crente, eles não ouvem? Mas vão para uma festa da carne, a qual tem paredões tocando a noite inteira, trio elétrico tocando a noite inteira. Oh meu Deus do céu, quantas pessoas ainda não estão cegas espiritualmente. E assim, amados irmãos, foi na vida de Zaqueu. Quando o Senhor, amados irmãos, chamou Zaqueu pelo nome, ele desceu depressa e desceu com alegria dentro do seu coração. É assim, amados irmãos, que nós devemos ter que estar sempre na presença do Senhor, com alegria. Não importa se está chovendo, não importa se o sol está quente, não importa se nós estamos enfermos, nós servimos um Deus fiel, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, ainda vai nos dar a salvação e a vida eterna. Nós servimos um Deus de amor, um Deus de graça, onde a palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas viesse ter uma vida eterna, porque Ele veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Nós andávamos perdidos, amados irmãos, espiritualmente, mas a partir do momento que nós entendemos o sentido da vida, que é estar do lado de Cristo, aos pés do Senhor, sentado para ouvir e meditar na palavra de Deus, isso traz um alimento espiritual e uma fonte de água viva que jorra sem parar dentro de cada um de nós. Mas vamos se colocar de pé, vamos orar nesta noite, agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pela oportunidade a qual Ele tem nos concedido, de estar 5 dias na semana cultuando ao nome do Senhor. Desse quinta, estamos aqui, irmãos, quarta, sexta e domingo, estamos ali em Boa Esperança, anunciando e levando o Evangelho do Senhor. Quantas pessoas não residem aqui nessa localidade de Morro? Quantas pessoas não residem ali em Boa Esperança? Quantas pessoas ainda estão com o coração endurecido? Quantas pessoas ainda não estão com o ouvido sensível? Quantas pessoas ainda não estão com os escamas dos olhos? Mas nós não estamos aqui para julgar nem condenar, porque isso ficou para
Pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles que nele creem e foram batizados, esses serão salvos. Mas aqueles que não creem no unigênito Filho de Deus, esses serão condenados porque não creram no nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar na beleza de tua santidade, pela tua graça, pela tua misericórdia que o Senhor teve, Pai, por as nossas vidas. Mesmo nós sermos falhos, mesmo nós sermos pecadores, Deus de Israel, o Senhor, Pai, abriu os nossos olhos no mundo espiritual, quebrantou, Pai, os nossos corações, colocou um novo cântico, Pai, em nossas bocas, nos fez, Senhor, um velho novo, Senhor. Deixamos as coisas velhas para trás e eis que tudo se fez novo, Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor falava, Senhor, com Nicodemos com diálogo com o Senhor nos disse, Nicodemos, se era necessário ele nascer de novo, voltar novamente para o ventre da vossa mãe. E o Senhor, com diálogo com Nicodemos, disse, o Senhor, sendo já de idade, sendo conhecedor da palavra, não entende o espiritual. Senhor, abre, Senhor, os olhos espirituais deste povo, para que eles possam, Senhor, contemplar o prodígio e a maravilha do Senhor. Senhor, na vida deles, faz assim como o Senhor fez na vida de Paulo. Diz a tua palavra em 2 Coríntios 5,17, se verdadeiramente nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, deixamos as coisas velhas para trás e eis que tudo se faz novo. Senhor, nesta noite eu quero te pedir que da mesma forma que o Senhor, Pai, nos acompanhou nesta noite, guardado debaixo da tua mão de poder, que o Senhor possa nos conduzir novamente para os nossos lares. Senhor, aqueles que estão, Pai, acompanhando esta live, Senhor, que o Senhor possa visitar esse momento cada lar, aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão ansiosos, visita ele, visita ela, Senhor. Se aquele que está caído, pega ele pelas mãos, assim como o Senhor pegaste, Senhor, Pedro, Senhor, quando estava, Senhor, ali, Senhor, Senhor, a perecer, Senhor, naquele pique, Senhor, Senhor, a qual, Senhor, ele andou sobre as águas, Senhor, mas olhou para as circunstâncias, olhou para o problema, Senhor, mas ele clamou pelo Senhor e o Senhor pegou eles pelas mãos. Aquele que tem clamado pelo Senhor, que tem esperado com paciência no Senhor, que tem inclinado o seu ouvido para receber, Senhor, Senhor, o clamor, Senhor, recebe, Senhor, esta vida, recebe esta alma, a qual é preciosa para o Senhor, porque diz a tua palavra em Mateus capítulo 10, versículo 32, que aquele que me confessar diante dos homens, diz o Senhor, eu também vos confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, aquele que se vergonhar de mim, diz o Senhor, eu também se vergonharei de você. Senhor, eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor, meu Deus, meu Pai, tem nos proporcionado. Nos conduz nesta noite em paz. Te dou glória, te dou louvor, te dou, Senhor, exaltação, porque toda honra, toda glória e todo louvor nós damos para ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Graça nós te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E as palmas louva e engrandece o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos nesta noite. Que grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. Graças nós te damos. As palmas de Deus agradecem ao Senhor e a paz, Senhor Jesus, a sua irmã nesta noite. Amém. Até terça-feira, né? Se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus Cristo. Amanhã estaremos em boa esperança.